Boa tarde, meus irmãos em qualquer parte do Brasil, aquele irmão também que estiver me assistindo em outro país, uma ótima tarde para todos vocês e Deus que pague a vocês por esse apoio tão maravilhoso que vocês dão ao meu humilde canal. Meus irmãos, eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje e vou tratar de um assunto muito interessante. E gostaria de pedir a você que gosta do meu trabalho, que dê um joinha para mim aí, né? E aquele irmão que ainda não se inscreveu no meu canal, mas gosta do meu trabalho, se inscreva hoje. Eu estou aí, né? Rumo agora aos 2.000 inscritos, né? Agora eu estou caminhando para os 2.000. E vocês me ajudaram muito, passando dos 1.000. Agora, na caminhada rumo aos 2.000 inscritos, eu estou contando com vocês que gostam do meu trabalho. Meus irmãos, eu queria pedir também para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que estiver desanimado lá na seita, né? Para dar uma ligadinha para mim, para a gente bater um papo. Aquele irmão que está um pouco desanimado, né? Que está um pouco desanimado, está ali, já não está podendo mais, já não está tendo mais clima para ficar ali, mas também não pode falar nada porque ali é zíper, né? Então liga para mim. E aquele irmão que saiu também das testemunhas de Jeová há muitos anos, mas sente saudade de dar uma palavrinha sobre a palavra de Deus, também pode me ligar para a gente conversar. Eu fico muito feliz. E peço a vocês, meus irmãos, que dê apoio aos canais dos nossos irmãos, dos meus irmãos, que estão aí também, né, batalhando para alertar as pessoas sobre as seitas, né? Olha, são tantos. Eu gostaria de pedir de falar um por um, mas são tantos que eu vou pedir para vocês apoiar todos os meus irmãos. Olha, Edson Reis, Paulo Sávio, Manuel, do canal Fomos Testemunha de Jeová, irmão Adriano, lá da Espanha, né, do canal A Voz dos que Não Falam, o irmão Alexandre do canal Pensamento Vivo. Gente, são tantos. O meu irmão Gustavo do canal Sola Escriture. Oh, meus irmãos, são tantos irmãos maravilhosos aí. Eu gostaria de falar assim, de lembrar um por um, mas eu peço que vocês apoiem todos os nossos irmãos que estão aí na luta, na batalha contra o ostracismo. Meus irmãos, hoje, eu esqueci de falar o meu telefone, né, que eu pedi para os irmãos ligar para mim, mas não falei o telefone. 99151-5617, DDD 037. Meus irmãos, eu vou começar o meu vídeo aqui fazendo uma pergunta. A organização das Testemunhas de Jeová é uma organização de falsos profetas? O que vocês acham? Eu particularmente, posso afirmar com toda certeza, é uma organização de falsos profetas, sim. A organização das Testemunhas de Jeová é uma organização de falsos profetas. Agora, por que eu posso afirmar isso? Eu não estou afirmando levianamente, não. A própria palavra de Deus, a própria Bíblia, nos ensina como identificar um falso profeta. A própria palavra de Deus nos ensina como identificar um falso profeta. Veja, por exemplo, no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 22, aqui diz assim: quando esse profeta falar em nome do Senhor Deus, quando o profeta falar em nome do Senhor Deus, e a palavra dele não se cumprir, e nem suceder conforme profetizou, com soberba falou tal profeta. Com soberba falou tal profeta. Não tenha medo dele. Então veja, você pode identificar um falso profeta quando um profeta falar em nome do Senhor Deus e a palavra dele não se cumprir.
com soberba falou tal profeta. Não tenha medo desse profeta. Então, diante dessa declaração do próprio Deus, você não precisa ter medo desses ungidos da torre de vigia, né? Veja, meus irmãos, temos exemplos aqui do Samuel Hertz, né? Um falso profeta da torre, né? Que assoprou um palito de fósforo, assim, ó, e disse que os inimigos de Jeová sumirão da terra, assim como a fumaça daquele palito. O senhor Samuel Hertz, outro profeta da torre de vigia, diz que vai usar a sua experiência em guerra, em artes marciais, para ajudar Jesus Cristo a destruir os inimigos de Jeová. Ele ainda fez assim, ó. Veja, meus irmãos. Agora, tem um tal de Israel Batista, que eu não sei se é fake ou se isso é nome dele mesmo. Ele sempre comenta no meu canal, dizendo que nós que não somos testemunha de Jeová, muito breve nós vamos desaparecer no Armagedon. Meus irmãos, não tenha medo dessas falácias. Não tenha medo, porque são falsos profetas. O próprio Deus disse aqui, ó. Com soberba falou tal profeta. Não tenha medo dele. Não precisa ter medo, porque são falsos profetas. Não precisa ter medo dele. Segundo o que nós vimos aqui, eles são falsos profetas. Porque foram tantas profecias desse pessoal da torre que não se cumpriu. Olha, Armagedon em 1914, Armagedon em 1918, Armagedon em 1925, Armagedon em 1975 e a famosa geração que presenciou, né, os acontecimentos de 1914, que teria condições de lembrar, essa geração jamais passaria até que o Armagedon viesse. Veja, meus irmãos, para a pessoa ter noção do que passou em 1914, ele teria que ter hoje, no mínimo, 125 anos. No mínimo. Então, existe alguma pessoa no mundo hoje que tem 125 anos? Então, essa geração de 1914 que eles pregam já se foi, faz tempo, né? Faz tempo, essa geração já se foi. Então, só aqui nós vimos 4 profecias. Só aqui nós vimos 4 profecias que não se cumpriram, né? Então, esses caras, eles são muito cara de pau. Mas muito cara de pau mesmo. Esses caras são canalhas. Mas agora, veja, meus irmãos. Um pouquinho antes de Deus mostrar para nós como que identifica um falso profeta, ali, 2 textos antes, Deus mostrou para nós o que vai acontecer com os falsos profetas. O que vai acontecer com esses falsos profetas? Ô senhor Samuel Hertz, ô senhor Antônio Mores, ô senhor Israel Batista, veja aqui o que Deus diz que vai acontecer com vocês. É Deus que está dizendo, não sou eu não. Deuteronômio 28, 20. É Deus que está dizendo o que vai acontecer com vocês. Não sou eu não, porque eu não julgo ninguém. Quem julga as pessoas são vocês. Veja o que Deus diz aqui em Deuteronômio 18, 20. Deus disse assim, ó. Porém, o profeta que presumir falar alguma palavra em meu nome, o profeta que presumir falar alguma palavra em meu nome, e que eu não lhe mandei falar, esse profeta deve ser morto. É Deus quem falou, não foi eu quem falei não. Está escrito em Deuteronômio 18, 20. Agora eu pergunto, essas falsas profecias desses falsos profetas da torre de vigia foram feitas em nome de Deus? Será que eles fizeram essas falsas profecias em nome de Deus? Com certeza eles fizeram, porque elas não se cumpriram. Se elas tivessem se cumprido, tudo bem, mas elas não se cumpriram. Então eles fizeram essas profecias em nome de Deus e as profecias não se cumpriram. Agora, por que é que eu posso dizer
que eles são falsos profetas, que eles fizeram essas profecias em nome de Deus. Veja o que Deus diz em Isaías, capítulo 55, versículo 11. Isaías 55, 11. Deus disse assim: a palavra que sai da minha boca não volta a mim vazia, mas farei aquilo que me apraz, e prosperará naquilo para o qual eu designei. Então, essas profecias, elas foram feitas em nome de Deus, e elas não se cumpriram. Mas, por essas palavras aqui, nós podemos ver que não foi Deus quem mandou eles profetizar, porque as palavras não se cumpriram. E as palavras que saem da boca de Deus, aquelas que Deus manda o profeta profetizar, essas não voltam sem se cumprir. Veja, meus irmãos, esses falsos profetas dizem ser guiados por Deus. Dizem até ser representantes de Deus na terra, né? Dizem até ser representantes de Deus. E essas falsas profecias em nome de Deus, veja, meus irmãos, essas falsas profecias em nome de Deus, elas trouxeram muitos problemas, trouxeram vários problemas para muitas pessoas. Eu vou citar aqui um exemplo. No início da década de 1970, as testemunhas de Jeová pregavam a todo vapor, dizendo estar às vésperas do Armagedon. As orientações dos dirigentes da Torre de Vigia, na década de 70, ali no início da década de 70, né, as orientações deles ali, nas reuniões, nas publicações, era para as pessoas dedicarem ao máximo a pregação no serviço de tempo integral, que era para as pessoas se dedicar a pregar de tempo integral, né, as boas novas do reino, segundo eles. E que muito em breve as testemunhas de Jeová estariam morando numa nova ordem de coisas, que depois, mais tarde, eles mudaram o nome para Paraíso ou Novo Mundo. Muitas pessoas ali no início da década de 70 venderam seus imóveis, né, para se dedicar à pregação de tempo integral. Jovens senhoras que tinham planos de ter filhos adiaram esses planos de ter filhos para ter filhos lá no paraíso, para ter filhos perfeitos, né, no paraíso, né, adiaram esses planos, né. Hoje, essas senhoras, né, que não tiveram filhos ali, aguardando para ter filhos lá no paraíso, essas senhoras atualmente, as que ainda estão vivas, estão velhas e sem filhos para cuidar delas. Não têm famílias. Estão vivendo aí estão vivendo nos asilos, né, de velhos, nas casas de repousos, né, porque não têm filhos para cuidar delas. E aquelas pessoas que venderam seus imóveis ali e dedicaram ao serviço de tempo integral, aquelas pessoas hoje, as que estão vivas, muitas delas estão aí sem ter nem onde morar, dependendo de caridade de parentes, porque não tem onde morar, porque venderam as suas propriedades e investiram na pregação de tempo integral, na pregação das testemunhas de Jeová. Não tem onde morar. Enquanto isso, as testemunhas de Jeová estão construindo, né? Estão construindo cada vez mais construções ambiciosas, né? Construções astronômicas, construções monstruosas, enquanto aquelas pessoas que dedicaram a vida a eles estão hoje vivendo de favor em casa de parentes. Então veja, meus irmãos, essa é a história das testemunhas de Jeová. Me responda aqui, são falsos profetas ou não? São falsos profetas ou eu estou exagerando? Me responda, por favor. Eu
Acho que não estou exagerando, não. Posso afirmar com toda certeza. Testemunhas de Jeová, uma organização de falsos profetas.